encontrar amor, auxílio, ter em quem confiar, condições para desenvolver, se juntar para fazer o melhor, se libertar, transformar, insistir, conquistar e continuar crescendo sempre. Colégio Isaac Newton, formação integral, preparando para a vida. Uma proposta que valoriza o ser humano como um todo. Boa noite. Desde já, gostaria de agradecer a participação dos pais, professores e toda a equipe. Espero que todos estejam bem e com saúde. Passo a palavra para o supervisor pedagógico do Sistema de Ensino Positivo, José Carlos, mais conhecido como Zeca. Obrigado, professora Elaine. Boa noite a todos os pais, responsáveis, bem como professores e alunos do Colégio Isaac Newton que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o Zeca e faço a supervisão pedagógica do Sistema Positivo de Ensino no estado de Mato Grosso e demais estados do Centro-Oeste, junto às nossas unidades parceiras, que hoje somam mais de 1.800 escolas no Brasil e no Japão. Quero agradecer a vocês pelo tempo que reservaram para essa reunião de pais, cuja temática, sem dúvida alguma, ampliará nossas percepções sobre a educação que queremos para os nossos filhos. Nesse sentido, eu chamo a professora Elaine novamente para fazer a apresentação do tema e da palestrante dessa noite. Tenham todos e todas um excelente encontro. Quanta falta nos faz os alunos. A escola está muito silenciosa e triste. Sem nossos pequenos, o colorido fica apagado, pois eles alegram e colorem o nosso ambiente. Neste ano atípico, nós, escolas e alunos, tivemos muito no que se adaptar. Os alunos precisam aprender a ler e escrever o mundo com a matemática, da mesma forma que aprendem a ler um livro ou um poema, ouvir uma música ou visualizar uma pintura. Então, nesta noite, teremos a palestra A Matemática como uma forma de ler o mundo. Convido agora a palestrante Heloísa Navarro, assessora de matemática do Sistema Positivo de Ensino. Gostaria de passar a palavra a ela. Olá, tudo bem? Boa noite, obrigada, Elaine. Boa noite a todos os pais responsáveis aqui presentes. Então, hoje a gente vai falar um pouco de matemática com um outro olhar, uma nova forma de a gente olhar para a matemática, um pouco diferente do jeito como a gente olhava, né, quando a gente estava lá na escola, quando nós éramos alunos. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas telas que eu preparei para essa nossa conversa. Obrigada. Então, vamos lá. A matemática como uma forma de ler o mundo. Para começar, eu vou fazer aqui uma homenagem às mães presentes com esse vídeo. De uns dias para cá. Deixa eu só compartilhar aqui. De uns dias pra cá, eu e minha mãe passamos a ficar o tempo todo em casa. Uma das coisas boas é que agora, além de tudo, ela me ajuda com as tarefas que a escola manda. Esses dias, tinha uma lição sobre crase. Você sabia que o certo é dar a luz com crase? A gente ficou falando sobre isso. Se a mãe dá a luz pro filho ou se ela dá o filho para a luz.
Fiquei pensando sobre ser mãe. Uma pessoa tão incrível que ilumina o mundo. Mas aí, minha mãe me fez cair na real. Não é que ela seja uma criatura mágica, capaz de se doar e de cuidar de tudo. Na verdade, ser mãe não é uma função. Ela não é mãe porque cuida de mim, ou mesmo por ter me dado a luz. Ela é mãe porque aprendeu a me amar como ninguém. Acho que ser mãe deve ser algo que se aprende. E a partir daí, ela vê o mundo de um jeito que não via antes. Através do amor. Bem que ela falou que não tinha nada a ver com superpoderes. Ser mãe deve ser o aprendizado mais humano que existe. É isso aí. Bom, então, a partir daí, né, a gente sabe que essa nova educação que a gente vem enfrentando, né, desde o começo aí da pandemia, que vocês estão com os filhos em casa, viraram professores e professoras também, né, esse momento é um momento que muito diferente da realidade vivida nas escolas, né, então é diferente para vocês pais, é diferente para os alunos também, e a gente sabe que tudo isso, né, só foi possível por vocês também, pela ajuda que vocês estão dando às crianças, né, e por essa nova função aí que vocês estão tomando aí o tempo todo. Mas a partir desse momento, né, já que a gente está todo mundo junto, mesmo à distância, a gente precisa pensar sobre quem é essa criança, né, que a gente está aí ensinando, que a gente está formando, que a gente está desenvolvendo. Pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa geração, né? Essa criança que está aí com vocês, ela faz parte da geração alfa, que é uma geração com novas necessidades, né? Uma geração bem diferente da nossa, da geração de pais. Então, é uma geração que tem necessidades muito diferentes, uma geração que precisa, né, de uma atenção muito grande. E por que eu falo isso? Porque essa geração, ela está em contato, né, com muita informação o tempo todo, né? É uma geração que muito imediatista, né? As crianças querem as coisas para ontem, eles são muito rápidos, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso é característico dessa geração, né? Essa geração, ela nasceu numa época em que já tinha muita tecnologia, diferente da nossa época quando a gente era criança, né? Quando vocês, pais, eram crianças. Então, é uma geração que a gente chama de nativos digitais, simplesmente porque eles nasceram na época em que já tínhamos muita tecnologia disponível. E aí, com isso, essa geração com certeza vai apresentar muitas características diferentes das nossas características, né? Mas, consequentemente, vocês, pais, responsáveis, nós, professores, a gente vai pegando algumas características dessas crianças e trazendo para a nossa vida. Então, aqui agora eu coloquei para vocês algumas gerações, né, de acordo com o ano de nascimento. Então, a gente tem lá a geração Baby Boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964, a geração X, nascidos entre 1965 e 1980, geração Y, 1981 a 1994, geração Z, 1995 a 2009, e a geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010. E aqui, gente, eu coloquei um ano de início e fim, né? Mas como eu falei para vocês, a gente, consequentemente, tem características de outras gerações e não só da nossa. Então, não tem um início e um fim certinho, tá? Na vida real, né? Eu coloquei só para a gente se encaixar ali em uma geração, tá bom? Mas aí, vamos para as características, então. A geração Baby Boomers, assim como a geração X, são gerações que buscavam muita estabilidade, né? Estou falando da geração como um todo, tá? A maioria. É uma geração que, basicamente, a maioria das pessoas nasciam, cresciam e procuravam emprego e viviam na cidade, né? Onde nasceram. Buscavam, por exemplo, um concurso, né? Um emprego estável, formar uma família, ali na cidade ou região onde nasceu, por exemplo.
é uma geração que teve o contato com a tecnologia digital, né, um pouco mais, quando eram, por exemplo, adultos já, né, jovens adultos, e isso diferencia um pouco da geração Y, porque a geração Y, a maioria já teve contato com a tecnologia ali mais ou menos na adolescência, né, os celulares e tal. E a partir da geração Y, as coisas começaram a evoluir muito rápido. Acho que vocês provavelmente aí, alguns estejam nessa geração Y, eu faço parte da geração Y, por exemplo. E assim, a gente teve o celular, né, o famoso Nokia tijolão, e depois a gente já foi evoluindo muito rápido, né? A gente tinha o Nokia tijolão que fazia o que tinha de especial nele, era o jogo da cobrinha, não sei se vocês lembram. E hoje a gente já tem um celular que, nossa, né, gente, faz tudo. A gente tem banco, a gente manda áudio, a gente liga, manda mensagem, redes sociais, tudo isso em um aparelho só, né? E essa geração é uma geração que teve contato com tudo isso, teve que evoluir muito rápido. É uma geração que, por exemplo, teve contato com aqueles computadores, lembram? Aqueles computadores enormes que a gente tinha, né? E que hoje tem notebook, por exemplo. Então, a gente passou por uma transição aí tecnológica, né, falando de tecnologia digital, muito rápido. E é uma geração mais instável também. É uma geração que busca reconhecimento, que muda de cidade muito mais fácil, né, tem uma mobilidade maior ali. E aí, depois, a gente vem para a geração Z. E a geração Z vem de zapear, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que essa geração faz de melhor, né? Essa geração tá ali no celular, aí já tá conversando com outra pessoa, mesmo estando no celular. E a gente tem costume de falar que esses adolescentes de hoje, eles não conversam, né? Eles ficam o tempo todo no celular. Gente, abre o celular, o WhatsApp de um adolescente, né? Você não consegue nem ler o tanto de mensagem que tem lá. Então, eles conversam sim, só que eles têm aí novos recursos, novas maneiras, novas linguagens. E por isso que a gente precisa falar de uma nova matemática também, porque também vai entrar nessa nova linguagem, né? E aí depois veio a geração alfa, que a geração Z já fazia duas coisas ao mesmo tempo, a geração alfa, minha nossa, né, gente? Vocês que são pais aí sabem melhor do que eu. Por exemplo, vamos supor que a criança esteja lá brincando na sala com algum brinquedo. Se vocês, pais, estão lá conversando e citam o nome dessa criança e falam alguma coisa que interessa a ela, passear, alguma comida, alguma coisa assim diferente, com certeza essa criança vai olhar para vocês e vai saber do que vocês estão falando. Por mais que ela esteja brincando lá com outra coisa, ou assistindo uma televisão, um vídeo e tudo mais, né? Porque essa criança faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela já nasceu nessa época doida, em que a gente se vira nos 30, né, gente? A gente está fazendo aí várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, antes a gente sentava com a família, né, para assistir televisão. E a gente assistia televisão, todos juntinhos, quietinhos, prestando atenção na televisão. Hoje vocês conseguem sentar para assistir TV, por exemplo, e não pegar o celular? É bem difícil, né? Porque a gente já está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a estar trabalhando diversas horas no dia, né? Muita informação. E isso faz parte dessa geração alta. Essa geração já nasceu com tudo isso à sua volta. Então, a gente precisa ter um novo olhar para essa geração, né? Não adianta eu trazer a matemática da minha época, do jeito que eu aprendi, porque eles não vão se interessar, né? Eu preciso trazer uma matemática que seja da vida real deles. Muitas vezes a matemática que a gente fala, né, falava em sala de aula, quando a gente estava na sala de aula, quando a gente era aluno, ela era diferente da matemática da vida real, né? E isso não pode acontecer. A gente precisa falar da mesma matemática, tanto em sala de aula quanto na vida real, né? Quando eles saem lá da sala de aula, porque tudo tem que ser vida real, né? Para que o ensino realmente faça sentido para essas crianças. Então, a gente vai ter que ter um novo olhar para essa geração alfa aí. E essa geração alfa, ela traz várias linguagens. Como eu falei no comecinho, ela tem outras necessidades, né? Necessidades que muitas vezes a gente não tinha antes. Por isso a gente precisa de uma nova linguagem com essa geração, tá? E aí é importante a gente falar de multiletramentos.
E quando a gente fala de letramento, de alfabetização, isso também faz parte da matemática, né? Alfabetização matemática, letramento matemático. Então, não é só em língua portuguesa, mas em matemática também. E aí, entre os multiletramentos. Quando a gente fala de multiletramentos, a gente está falando de multimodalidade, várias linguagens, tá? Então, eu tenho várias linguagens com essa criança. Eu estou falando também de textos multissemióticos, várias semioses, tá? Eu tenho uma imagem que chama mais atenção, eu tenho cores que chamam mais atenção. Por exemplo, por mais que a criança ainda não saiba ler, ela consegue entrar no YouTube e escolher a galinha pintadinha. Por quê? Pelas cores, né? Ela vai lá pelas cores, por aquela imagem que ela está acostumada, símbolos. Então, isso tudo são semioses. Então, a gente precisa trabalhar com isso na sala de aula também, na matemática também, né? Por quê? Porque essa criança já está acostumada desde muito cedo a analisar esses comportamentos, essas linguagens, essas semioses. E tudo isso vai fazer parte dos multiletramentos, tá? E isso vai aparecer no material. Eu peguei aqui para vocês só um exemplo de como isso aparece, né, no material. O que eu estou falando? Porque, assim, na nossa época, né, quando a gente estudava, quando a gente era aluno, mesmo na matemática, a gente tinha livro com texto, né, gente? E a gente ficava feliz só de ter o livro, né? Só de andar com o livrinho ali e fazer as atividades que estão no livro. Mas hoje, se eu entrego para uma criança um livro que eu estudei quando eu era aluna, essa criança não vai dar nem moral pro livro, né? Porque não tem imagem, não tem QR Code, não tem várias linguagens, tem uma linguagem, um texto, né? E eu não posso trabalhar dessa forma com essa criança, com essa geração alfa. Porque quando eles entram no YouTube, quando eles entram no Google para fazer uma pesquisa, porque a gente sabe que eles entram, que eles vão lá com o dedinho, né? Hoje a gente vê crianças muito pequenas e elas fazem assim, ó, vai assistindo o vídeo desse jeito, passando o dedinho, né? Nem termina de assistir o vídeo, já está passando para outro. Várias linguagens, né? E isso tem que estar presente no material. Então, quando a gente olha uma página dessa, né, nossa geração Y, por exemplo, a gente olha e fala, nossa, né, que bagunça. Para nós, realmente é uma bagunça, né? A gente não está acostumado com tanta informação assim num livro. Mas, para essa geração alfa, não é uma bagunça. É a linguagem, é a organização deles. Olha só para vocês verem o que eu falo de multiletramentos. São várias linguagens. Olha, eu tenho imagem, eu tenho texto, eu tenho código, que são os QR Codes e os RAs. Então, tudo isso são várias linguagens, tá? Multimodalidade. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho ali cores que chamam mais atenção, né? Fotos ali, imagens que chamam mais atenção. Então, tudo isso são semioses. Isso está dentro de multiletramentos, tá? E são linguagens que vieram para ficar, né, gente? A gente está vendo, por exemplo, QR Code aparecendo aí em tudo. No jornal, nas lives hoje, né? Que os cantores fazem. Então, a gente está presente aí, né, com essa linguagem e é uma linguagem bem recente. E aí, já que eu fiz uma homenagem para as mães, né, esse vai para os pais agora. E eu quero que vocês percebam, porque essa menininha que está narrando esse vídeo, né, faz parte dessa geração alfa e realmente traz ali para a gente um novo olhar. Então, vamos lá. Eu ainda sou pequenininha e você já quer que eu seja advogada ou médica. Eu sei que você só quer o melhor pra mim. E você vai trabalhar muito pra me dar a melhor escola. Vai me matricular no inglês e na natação. Você vai passar noites sem dormir cuidando de mim. Vai ser o melhor pai do mundo. Eu sei que vai. E você vai fazer um monte de coisas que o vovô não fazia.
Antes de tudo, vou precisar brincar muito. E eu vou aprender a ler. Talvez não tão cedo quanto o filho do seu amigo. Mas quando eu aprender, vai ser muito legal. Porque eu vou ler as placas de trânsito e o nome do meu biscoito preferido. Também vou aprender matemática, de um jeito diferente do que você aprendeu, sem ter que decorar tudo. Mas isso vai me ajudar a pensar melhor. Eu vou te ensinar um monte de coisa. Tipo, usar um aplicativo. Eu vou te ensinar a fechar a torneira. Sabia que a água vai valer mais que ouro? Pai, tem um monte de coisa diferente no nosso tempo. Mas esse tempo é seu também. Vamos aproveitar nosso tempo juntos? Mais do que nunca esse tempo é seu também, né, pai? A gente sabe que o negócio tá complicado. Então vamos lá, ó. O que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? A criança disse, né, eu vou aprender matemática, mas de um jeito diferente do que você aprendeu. Isso é porque é necessário, né? A gente sabe que diante da nova realidade, das novas pesquisas que vêm surgindo, né, ano após ano, a gente vê que a gente precisa melhorar em muitos aspectos. Então, a gente vem tentando aí trazer essa melhora, seja com novas metodologias, com novas formas de ensinar, com novas abordagens, ok? Por exemplo, quando a gente fala de número, né? Na nossa época, por exemplo, era tudo meio que fragmentado, né? A gente tinha, por exemplo, essa semana a gente vai estudar sequência, né? A próxima semana a gente vai ver a operação de adição. E assim vai, né? A gente separava e daí a gente fazia aquela lista de problemas que resolvia tudo da mesma forma, né? Mas eram problemas diferentes, mas o jeito de resolver era o mesmo, a gente sempre usava a soma. Então a gente já sabia até o que fazer, né? E isso faz com que o negócio, a matemática ali seja mecânica, e é isso que a gente não quer, né? Essa fragmentação que a gente tenta quebrar, tá bom? Por quê? Né? Vida real. Na vida real não é assim. Na vida real vai estar tudo misturado, né? Tem momentos que eu estou falando de sequência e junto com sequência eu já estou falando ali de soma, por exemplo, né? Por exemplo, a BNCC vai trazer para a gente 5 unidades temáticas, né? E essas 5 unidades temáticas, elas não estão fragmentadas, elas existem separadamente, mas elas vão ser trabalhadas sempre juntas. Dificilmente eu vou estar falando sobre números e eu não vou falar de álgebra, né? Ou dificilmente eu vou estar falando de álgebra e eu não posso falar de números ou de geometria, por exemplo, né? Então as coisas vão estar sempre conectadas e a gente busca essa conexão, porque a gente precisa disso para que faça realmente sentido, né, aquilo que as crianças estão aprendendo. E isso precisa acontecer para que a criança não olhe para a gente e fale assim, prof, é de mais ou é de menos? Né? Ela leia um problema e fala assim, prof, é de mais ou é de menos? Porque essa criança vai estar preocupada com a conta, e isso não pode acontecer. Então, por isso que tudo vem mudando, para que a gente tire esse estereótipo de que um problema matemático ou eu resolvo com mais ou com menos, ou com multiplicação, divisão no máximo. Né? Então, a gente vai trazer ali uma nova abordagem. Por exemplo, só para diferenciar, para eu tentar explicar isso que eu estou falando para vocês. Vou fazer um problema aqui para vocês, tá? Um problema bem simples, e vocês vão resolver aí. O João, ele queria comprar abacaxi. E aí passou na frente da casa dele um carro vendendo abacaxi. Aí o João foi lá e comprou 60 abacaxis. Mas ele só usou 40.
Quantos abacaxis sobraram? Vocês conseguem resolver? Já tem a resposta ali na cabeça, prontinho? A gente já tem, né? A maioria de nós ouve um problema desse e já faz a conta ali. Os nossos alunos, não. Os filhos de vocês, não. Os filhos de vocês iriam olhar para nossa cara e falar assim, o que o João vai fazer com tanto abacaxi? Para que o João comprou 60 abacaxis? Né? Como que um carro estava vendendo tanto abacaxi assim? Porque eu disse que um carro passou na frente da casa dele, só ele comprou 60. Né? E é real, né? E a gente precisa aproveitar isso, porque isso muitas vezes, né, não posso dizer todos, mas na maioria dos casos isso foi tirado de nós, porque era o ensino da época, né? Na época a gente estava trabalhando com uma matemática bancária, como o Paulo Freire falava, né? Uma matemática bancária, um ensino tecnicista. Então a gente tinha um novo olhar, né? Um olhar diferente para matemática. E hoje a gente tem um novo olhar, né? É fazer com que as coisas tenham um sentido para a criança. Então, quando a gente passa um problema desse, o aluno olha para a nossa cara e fala assim, que isso? Né? A gente acorda e fala, gente, o que eu estou falando? Né? E nesse momento a gente vê que a gente precisa transformar essa matemática para que ela tenha mais sentido para o aluno. Então, quando a gente fala de número, por exemplo, esse foi um exemplo, né? Mas falando de número, de contagem, de quantidade, tá? A própria Emília Ferreira, ela fala pra gente, no livro Reflexões sobre a Alfabetização, que a criança vai chegar lá nos anos iniciais contando. E realmente eles chegam contando, muitas vezes eles chegam pegando objetos e separando 1, 2, e colocando os objetos ali juntos. E isso é muito bom, isso faz parte do conceito de número, mas ainda não é o conceito. Né? Eles ainda não, muitas vezes, eles não compreendem o porquê que eles estão fazendo isso. E isso é o importante, tá? Então, por exemplo, eu vou passar aqui para vocês esse vídeo desse menininho, para vocês analisarem junto comigo. 1, 2, 3. não! Por que não? 1, 4, É. 5, não, começa. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5. Não. Não. Esqueça. 6. 4, 5, 6. Tá seguro. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. muito bem! Então, olha, nesse vídeo, a criança está contando, né? E vocês viram que a comemoração só vem quando ele chega no 8. Olha que dó, ele está mostrando o livro para o pai, né? Ali mostrando o leão, e o pai tá lá, 1, 2, 3, né? Aí ele fala 1 de novo, né? Porque não está fazendo sentido para ele naquele momento. Por que ele está contando? Por que ele tem que decorar esses números? A gente corre um grande risco dessa criança já não gostar de matemática nesse momento, né? Porque que sentido que tem ela estar decorando esses números, né? Para a criança não tem sentido nesse momento. Então a gente precisa parar e olhar o que nós estamos fazendo. Porque a gente só comemora quando ele consegue chegar lá, por exemplo, lá no 10, lá no 8, né? Então, essa criança entende que para ser bom, né, para o pai e a mãe ficar bem feliz, ele tem que chegar pelo menos até o 8. E aí a matemática pode já ser muito chata, porque ele já teve que decorar todas essas palavras e falar em ordem todas elas. Então, a gente tem que parar. Por quê? Por que a gente está
fazendo essa criança decorar os números desse jeito. Tem que ter um sentido. Se não tiver um sentido, para ele tá sendo chato. Ele quer mostrar o leão, né, pro pai. Ele quer conversar com o pai. Ele tá falando lá, não, né? Então a gente precisa parar e analisar, porque isso aí é simplesmente a contagem, mas ainda não tem o conceito de número sendo trabalhado ali, tá? Para a criança conseguir construir o conceito de número, a criança vai ter que passar por um processo. E nesse processo vai envolver a contagem, né? A partir de situações de aprendizagem que vão fazer sentido para a criança, né? Que vai mostrar, olha, eu estou contando por causa disso. Eu estou contando para saber quantos brinquedos eu tenho aqui, né? Eu estou contando para saber quem tem mais, eu ou a mamãe, ok? Então, vai trazer ali a contagem. Depois disso, os algarismos, né? Ele vai começar a reconhecer o nosso sistema de numeração decimal. Depois, vai trabalhar com agrupamentos. Depois, com valor posicional. Por exemplo, entendendo por que o 19 é menor que o 20, se o 19 tem o 9 e o 1, que o 9 é tão grandão, e o 20 só tem o 2 e o 0. Então, nesse momento, eles vão começar a compreender a questão do valor posicional, para depois eles construírem o conceito de número, tá? Então, podem ficar tranquilos, é um processo, esse processo leva tempo, ok? E aí, por que a gente precisa desse processo? Porque muitas vezes, se esse processo é quebrado, né, ou se a gente não passa por ele, se a gente quer que a todo custo a criança apenas conte, vai ficar faltando pedaços. Por exemplo, muitas vezes eu pergunto para adultos, quantos números existem entre 1 e 2? E muitas vezes a resposta é unânime, 9. Por que 9? 1,5, por exemplo, né, ali no meio, 1,1, 1,2 e assim por diante até 1,9. Ok? Não ok. Por quê? Qual é o número mais próximo de 2 que a gente tem? 1,9 e o 1,99 e o 1,99999. Então, quantos números existem entre 1 e 2? Infinitos. Por isso que a gente não pode pensar na matemática fragmentada dentro de caixinhas. Agora eu vou só aprender do 1 ao 10, agora eu vou só aprender do 1 ao 20. Não, a gente tem que aprender o número como um todo. Pensar que o infinito existe. Uma vez um aluno falou assim, uma professora, né, ela trabalhava junto comigo, e ela chegou contando que ela estava falando sobre número e tal, e aí um aluno perguntou o que era o infinito. Provavelmente ele já tinha ouvido falar, né, já tinha ouvido esse termo, e aí ele perguntou o que era infinito, e ela falou, olha, eu não sei o que eu vou responder, não sei, eu não sabia o que fazer, e aí eu fui lançando perguntas. E aí ela perguntou qual é o número maior que vocês conhecem, e aí eles foram falando, né, aí eles foram, tipo, 9999, até chegar nisso, assim. Aí ela falou, ó, ninguém conseguiu falar qual é o maior número que existe. Por quê? Será que ele existe? Será que existe um maior número que a gente consiga falar ele? E aí, conversa vai, conversa vem. Ela falou que o final da conversa terminou assim. Um aluno levantou a mão e falou, prof, eu já entendi o que é o infinito. É igual ao amor que eu sinto pela mamãe. Olha que coisa mais linda, gente. Esse aluno, isso era segundo aninho. Esse aluno entendeu o conceito de infinito. Olha que coisa mais linda. E é esse o nosso objetivo, né? Então, se o aluno pergunta, a gente vai responder, porque a matemática é isso, é um todo, tá bom? Então, o nosso objetivo é sempre tirar as coisas das caixinhas. E aí, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela fala justamente isso, que a gente precisa, nesse novo olhar, nessa forma de ler o mundo com a matemática, a gente precisa trabalhar com estimativa, com cálculo mental, com diferentes estratégias para as operações. Porque, por exemplo, eu conheço muitos adultos, inclusive eu, que fiz matemática, que têm uma enorme dificuldade de fazer cálculo mental. Porque isso não foi desenvolvido em nós, né, na maioria de nós. E isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida, tá? Então,
A gente está lendo o livro da Jo Boyle, Mentalidades Matemáticas, na assessoria de matemática, e ela tem uma frase linda, que ela fala assim, que a gente não pode pensar na matemática como uma bicicleta desmontada, uma porção de parafusos e porcas que se espera que os alunos lustrem o ano inteiro. Listas de conteúdos não incluem conexões. Elas apresentam a matemática como se as conexões sequer existissem. Não quero alunos polindo peças soltas de uma bicicleta o dia inteiro. Quero que eles montem as bicicletas e pedalem livremente, experimentando o prazer da matemática, a alegria de estabelecer conexões, a euforia do verdadeiro pensamento matemático. Olha que coisa mais linda. Por isso que a gente não tem essa fragmentação, porque a gente precisa ver a matemática como um todo, né? Precisa andar de bicicleta mesmo, não só ficar ali mexendo com as peças da bicicleta. Ok? Achei essa frase dela maravilhosa, porque é justamente isso que a gente busca, ó. Quando a gente fala das 4 operações, né? Falei para vocês um pouquinho de número, agora pensando nas 4 operações. Adição, subtração, divisão e multiplicação. A gente tem várias ideias ali, né? Quando a gente era aluno, na nossa época, por exemplo, a gente pensava assim, adição, ideia de acrescentar, né? Então, essa semana vai ser acrescentar. Então, listas e listas de exercícios só com acrescentar. Aí depois, na outra semana, a subtração, a ideia de retirar. Não, a adição tem a ideia de reunir e juntar, além de acrescentar. A subtração tem a ideia de comparar e completar, além de retirar. A multiplicação, além de adição de parcelas iguais, né, que a gente via, tem configuração retangular, proporção, análise combinatória, a divisão, medida e a ideia de repartir. Então, tudo isso junto e misturado. As crianças estão vendo multiplicação desde o primeiro ano. Porque desde o primeiro ano, por exemplo, tem atividades em que elas precisam pintar os quadradinhos, né, que estão em uma figura. Isso é configuração retangular. Mas a gente não precisa falar, olha, isso é multiplicação. Mas a gente já está desenvolvendo isso neles, ok? Por exemplo, o conceito de multiplicação, ele vai ser construído lá no terceiro ano. Mas no primeiro e segundo, eles já estão tendo contato com a multiplicação também, ok? Aí eu deixo como indicação aqui para vocês brincarem aí com os filhos de vocês, o jogo Nunca 10. O jogo Nunca 10 é bem legal para eles entenderem o nosso sistema de numeração, que é decimal, e vocês podem brincar juntos. A gente vai precisar de 3 jogadores, tá? E um vai ser o bancário e 2 vão competir, no mínimo 3, pode jogar a família toda, tá bom? E aí é assim, o bancário vai estar com o material dourado. Esse material dourado não precisa ir lá comprar o material dourado. Faça o material dourado junto com as crianças. E isso vai fazer mais sentido para eles do que ir lá e comprar um material dourado top que tem lá na loja pronto. Então, construam um material dourado. Eu vou mostrar para vocês depois uma foto de crianças que construíram e postaram lá para a gente acompanhar o jogo Nunca 10 com o material que eles mesmos construíram. Então, é assim. O bancário vai ficar com o material dourado e os 2 jogadores vão competir. Então, eles vão jogar 2 dadinhos, vão somar a quantidade que sair no dadinho e a quantidade que sair, o banco tem que dar para eles, tá bom? Por exemplo, eu tirei lá 5 e 2, tirei 7 ao todo. Então, o banco tem que me dar 7 cubinhos, ok? Aí, o meu parceiro ali vai jogar também, né? E aí, o banco vai dar os cubinhos para ele conforme sair lá no dadinho. Aí ganha quem conseguir a placa primeiro, que são 100, né, 100 unidades, 100 cubinhos. E só que aí nunca 10. Por exemplo, eu tô com 7 cubinhos e aí eu tirei mais 5 nos dadinhos, ou seja, tô com 7, o banco tem que me dar mais 5 cubinhos. Aí, quanto que eu fiquei? Fiquei com 12, nunca 10. Esse é o nome do jogo, nunca 10. Então, eu vou ter que fazer uma troca. Vou ter que dar 10 cubinhos para o banco e o banco me dá uma barrinha na troca, porque eu nunca posso ficar com 10 do mesmo material. O mesmo acontece quando eu juntar 10 barrinhas. Eu dou as 10 barrinhas para o banco e o banco me dá uma placa, ok? Ganha quem conseguir essa placa primeiro. E aí eles já vão entendendo o nosso sistema de numeração.
Existe também o Nunca 10 ao contrário, que eles já começam com uma placa e aí eles têm que ir pagando o banco. Conforme vai saindo os números no dadinho ali, eles têm que pagar o banco. E aí, por exemplo, eu tô com 2 cubinhos no final e eu tirei 5 nos dados. Ah, então eu tenho que dar 5 cubinhos para o banco, mas eu só tenho 2. Eu dou os 2 que eu tenho e fico devendo 3 cubinhos. Aí ganha quem ficar devendo menos para o banco, ok? Então, olha que legal. E aqui é a foto que eu falei para vocês. Ó, os alunos que a gente indicou, né, o jogo Nunca 10, eles fizeram material dourado com papel. E aí eles fizeram, provavelmente eles também não tinham dado, aí eles escreveram um número num papel, recortaram, ó, para sortear. Dá também, tá bom? E isso vai ser muito importante quando a gente for trabalhar com as 4 operações. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês como eu aprendi, tá? Pode ser que vocês não tenham aprendido dessa forma. Vou mostrar para vocês o jeito que eu aprendi, por exemplo, fazer essa conta aqui, 18 menos 9, esse cálculo, usando o algoritmo. Vamos lá. Eu aprendi assim. 8, dá para tirar 9? Não. Empresta do vizinho. Aí a gente ia lá, emprestava do vizinho. Emprestava do 1 que estava valendo 0, passava 1 para lá. Gente, quero que vocês analisem isso aqui que a gente aprendeu, né? A conta ficou a mesma. Eu fui lá, emprestei do vizinho, fiz essa bagunça toda e minha conta ficou igual, 18 menos 9. Antes eu não sabia fazer, mas daí eu fiz esse rolo todo aí, agora eu sei resolver. Olha isso que a gente aprendeu. Eu não sei se vocês aprenderam assim, mas foi assim que eu aprendi. E aí, né, que sentido isso faz para a criança? Empresta do vizinho, né? O que a gente empresta, a gente geralmente devolve, e isso a gente não devolve. Por que a gente empresta 1 e fica valendo 18? Por que não fica valendo 9? São perguntas que eles fazem. E utilizando uma nova abordagem, uma nova linguagem, um novo jeito de ler o mundo com a matemática, a gente consegue explicar para eles essas coisas, que muitas vezes foi passado batido na nossa época, né? Utilizando o material dourado, tem diversas formas da gente resolver esse cálculo, né? Sem falar dessa linguagem. É claro que depois que a gente explicar o porquê, né, como isso acontece, a gente pode usar essa linguagem de emprestar e tudo mais. Mas primeiro o aluno vai ter que entender o que é isso, o que significa isso, né? E por isso que o jogo Nunca 10 vai ajudar, ó. Eu tenho lá 8 unidades, eu consigo tirar 9? Não, então eu vou transformar. Eu vou pegar uma dezena e transformar em 10 unidades. Agora eu consigo tirar 9? Sim, tiro 9 e aí sobrou ainda lá, ó, 9 cubinhos. Beleza? O mesmo acontece com a soma. Eu coloquei aqui uma soma qualquer, 128 mais 45. Eu aprendi assim, 8 mais 5, 13. Deixo 3, sobe 1. Que sentido faz a gente falar para uma criança que está aprendendo o algoritmo agora, subir 1? Então, vocês não vão ver o algoritmo feito dessa forma no material. Por quê? Porque não faz sentido para a criança. Faz sentido para a gente, que já aprendeu assim, né? Mas para a criança que está vendo isso pela primeira vez, não está fazendo sentido. Então, a gente precisa falar numa linguagem adequada para eles. E aí, utilizando o material dourado, que é um exemplo, a gente poderia utilizar o jogo Nunca 10. Ó, eu tenho 13 cubinhos. Opa, Nunca 10. Porque o nosso sistema de numeração é decimal. Então, aí eu vou pegar 10 cubinhos e transformar em uma barrinha, uma dezena, igualzinho com o banco. E aí, beleza. Agora eu tenho 7 dezenas e uma centena, ok? O mesmo acontece com a multiplicação, né? A gente faz lá 2 vezes 6, 12, deixa o 2, sobe 1. A gente pode explicar isso facilmente com o material dourado. E fazer as trocas, né? As transformações. Pego 10 cubinhos, transformo em uma barrinha, ok? Aí aqui, na divisão, eu peguei 2 exemplos, eu dei aula um tempo para um pessoal de engenharia, matemática básica para quem entrava no curso de engenharia. E esses 2 cálculos eu peguei de lá, de resolução dos alunos. E aí eles fizeram assim, 214 dividido por 2. 2 dá para dividir por 2? Dá por 1, não sobra nada, baixo 1. Não dá para dividir por 2, então, aí eles colocaram a regra lá, né? Coloca vírgula e aumenta o 0. Dá por 5, não sobra nada, abaixo 4, dá por 2. E aí, tá certa essa conta? Tá correto o resultado?
não está correto o resultado, né? Por quê? Como que eu vou pegar duzentão, dividir para 2 pessoas e vai dar 1 e pouco para cada um, né? Não. E é engraçado que eles não conseguem ver o erro. Por quê? Porque eles não têm o conceito de divisão construído, né? Então, e tem aluno que fez dessa forma aqui também, ó. Chegou nessa parte, não dá para dividir, põe a vírgula e abaixo 4. Né? É uma regra também, né, da divisão. E aí dá por 7, não sobra nada do meu resultado, 1,7. Errado de novo, né? O correto seria 107. Seria colocar um 0. O 1 não dá para dividir, aí coloca um 0 ali, né? E aí abaixo 4 e continua a conta. Mas por quê? Por que esse 0 ali? Como que a gente vai explicar isso para uma criança de 3º ano, que está vendo isso pela primeira vez, né? Finalzinho do 3º ano, começo do 4º ano. Como que a gente vai explicar isso para eles? Então, a gente precisa dessa nova linguagem, de uma matemática como forma, né, de ler o mundo. Então, vamos lá. Como explicar isso para os anos iniciais? Então, ó, desenho, né? Eles podem fazer isso por meio de desenho, eles podem utilizar, por exemplo, se eu estou falando com uma criança de 3º ano, que eu tenho 6 bolas e quero dividi-las em 3 caixas, e tem que ter a mesma quantidade em cada caixa, elas não vão colocar 2 bolas já direto em cada caixa, né? O que elas vão fazer? Uma bolinha em cada caixa. Aí, mas ainda sobrou uma bolinha em cada caixa novamente. Isso é divisão por estimativa. E a gente precisa da divisão por estimativa para eu conseguir construir o conceito de divisão, tá bom? Então, no livro, vai aparecer divisão por estimativa primeiro, por causa disso, porque é uma linguagem para criança. Tá? É uma linguagem utilizada para que elas construam o conceito de divisão, porque muitas vezes a gente decorou regras e a gente não tem o conceito de divisão construído, por isso que os alunos chegam lá no ensino superior e ainda têm dificuldade com a divisão, como eu mostrei para vocês aqui, ok? Aí, tem criança, aí depois, na hora de fazer o registro, escrevam com eles, usem brinquedos para simbolizar aquele algoritmo que eles estão fazendo, para ficar dessa forma aqui, 2 bolinhas por caixa. Tem criança que vai pegar e 10 bolinhas dividido em 2 caixas, elas vão fazer isso aqui, ó. A conta vai ficar enorme. É natural. Elas colocaram uma bolinha por caixa, uma de cada vez. E aí a conta, o algoritmo vai ficar grande mesmo. Não tem problema. É um processo, tem criança que vai demorar um pouco mais, tem criança que vai já fazer logo isso aqui, ó, já vai colocar um 3, depois um 2, e aí a conta vai ficar um pouco menor, até chegar o momento que eles vão fazer isso aqui. Já vão colocar logo um 5 bolinhas para cada pessoa, ou 5 cubinhos, né? A gente está usando aqui o material dourado, por exemplo, 5 cubinhos para cada pessoa, ok? Então é natural. Até a gente chegar nesse ponto aqui, ó. Quando a gente faz a divisão curta, a divisão tradicional, que a gente aprendeu, né, na escola, a gente faz assim, ó. 1, dá para dividir por 2? Não, junta com o vizinho. Gente, aí fica complicado. Porque vai chegar um momento que eles vão aprender números decimais. E aí a criança vai ver que 1 dá para dividir por 2. Né? É só, tipo, R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. Para cada uma. Né? Então, se a gente fala que não dá, e junta com o vizinho, a gente vai construir um negócio com eles lá, um conhecimento com eles, e depois vai ter que desconstruir tudo para ensinar números decimais. Então, vamos utilizar o material dourado, vamos fazer por estimativa, para que isso seja construído com eles. Então, ó, a gente poderia aqui, ó, eu tenho uma placa, eu estou dividindo para 2 pessoas, né? Eu não posso quebrar a placa. Eu consigo dar uma placa para cada pessoa? Não. Então, nada, ninguém, na matemática a gente representa pelo 0, ok? Então, ninguém vai ter centena, ninguém vai ter uma placa dessa, eu vou transformar ela em 10 dezenas, por isso que o jogo nunca 10 é importante. Aí eu tenho lá, ó, 10 dezenas com 2 que eu já tinha, 12, por isso que a gente fala que junto com o vizinho, né? Eu transformei, e aí 10 com 2 que eu já tinha, 12. Agora ficou fácil, né? 6 para cada um, não sobra nada, e eu abaixo 4. Tem 4 unidades, vamos dar 2 unidades para cada um, não sobra nada, no resultado 62, ok? Agora vamos para aquela uma do exemplo. 2 centenas, 2 placas, eu consigo dar uma para cada pessoa? Sim, uma para cada pessoa, não sobra nenhuma placa. Agora eu tenho uma barrinha, eu consigo dar uma barrinha para cada pessoa? Não
né? Porque eu só tenho uma. Então, a gente vai transformar ela. Mas ninguém vai ter uma barrinha dessa. Ninguém vai ter dezena. E o ninguém a gente representa pelo zero. Por isso que o zero vai ali, né? Então, ninguém vai ter uma barrinha dessa. Eu vou transformar ela em 10 unidades. Agora ficou fácil? 10 unidades com 4 que eu já tinha, 14. Por isso que a gente abaixa o 4 e continua a conta, tá bom? 14. 7 para cada um. Não sobra nada, meu resultado 107. Beleza, gente? Então, isso é letramento matemático. Por isso que o letramento matemático vai estar sempre presente junto com a alfabetização matemática, ok? E isso está lá na BNCC. A Dair Nakarato e Elisângela Galvão também falam sobre isso, a diferença e a importância da presença da alfabetização e do letramento. E a Magda Soares também fala que o letramento é a reflexão da técnica, é a reflexão sobre a alfabetização, ok? Já que a gente falou, né, sobre letramento e sobre a alfabetização, eu vou passar para a gente finalizar um vídeo para vocês. E agora é uma homenagem para as vós, tá? E esse vídeo é uma história real, tá bom? G, já, Gé, Gi, Jó, Ju, Jão. J, Jata, Jó, Já. Minha avó é quem cuida de mim. Ela já me ensinou várias coisas. Me ensinou a se vestir sozinha. Me ensinou a andar de bicicleta. Me ensinou que a gente não pode olhar para baixo. E que a gente não pode tratar mal ninguém. Vó sabe um monte de coisas. Ela só não sabe ler palavras. Mas uma vez, a minha professora disse que dava para ler as figurinhas. Acho que a minha avó faz desse jeito. Vó sabe ler o céu e dizer quando vai chover. E tem algumas vezes que até parece que ela lê o que eu tô pensando. A vó só não sabe ler palavras. A coisa mais triste do mundo é você ficar sem ler. Eu ia procurar emprego e esse emprego meu dava desgosto. Porque eu ia procurar, não sabia voltar para casa. Eu não sabia pegar ônibus. Aí eu perguntava às pessoas, você não sabe ler, não? Ai, gente, aquilo ali doía, sabe? Mas doía dentro, sabe? Profundo, sabe? Ela tinha vergonha. Tinha tanta vergonha que tinha medo de entrar na escola. Eu que levei a avó. Que nem quando ela me levou quando eu era pequeno. E daí, a minha avó, que já sabia ler um monte de coisas, começou a ler palavras. E eu também. A gente está aprendendo junto. Eu leio palavras melhor que a avó. E daí eu ajudo nas lições da avó agora. Mas a avó tá aprendendo. E até conseguiu um emprego por causa disso. E as coisas foram melhorando lá em casa. Hoje, a avó acho que se enjoou de ler as coisas. Agora ela tá escrevendo um livro sobre as coisas que ela já leu na vida. A avó sabe um monte de coisas mesmo. Gostaram, gente? Então, fica aqui meu agradecimento. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Elaine, pela oportunidade. E estamos juntos nessa, né? Estamos juntos nessa. Pais, obrigada também pelo apoio de vocês.
Boa noite. Oi, Elaine. Oi, boa noite. Que palestra maravilhosa, hein, Heloísa? Eu amo matemática, foi muito bom mesmo. Eu acho que os pais que estão assistindo ficaram maravilhosos com essa palestra. Foi bem da nossa época, né? Então, foi um grande aprendizado para todos nós. Gostaria de te agradecer mais uma vez, ao Zeca, aos pais, e dizer que o ano está findando. Nós estamos atentos e obedecendo todas as normas e decretos municipais, estaduais e nacional. Estamos preparados para receber nossos alunos para o próximo ano, se assim for permitido por lei, tomando todas as medidas de biossegurança. Estamos esperançosos para 2021. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada, boa noite. Encontrar amor, auxílio, ter em quem confiar, condições para desenvolver, se juntar para fazer o melhor, se libertar, transformar, insistir, conquistar e continuar crescendo sempre. Colégio Isaac Newton, formação integral, preparando para a vida. Uma proposta que valoriza o ser humano como um todo.